Pois é, pessoal, conforme a gente anunciou, a gente conseguiu trazer de volta aqui um camarada, né, como a gente chama, uma boa fonte de informações que no ano passado abrilhantou aqui o nosso programa com boas e valiosas dicas. Eu vou conversar com o Dr. Getron Aguiar Ramos. Ele é profissional contador e especialista em tributação, né? E ele está com a gente em videoconferência para bater um papo com a gente. Eu e a Lília vamos interagir com ele. Doutor Getro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer imenso estar participando mais uma vez aí do seu programa e poder contribuir com algumas informações aí para a comunidade em geral. E a gente que agradece mais uma vez por ter aceito o nosso convite de vir bater esse papo aqui. Doutor Getro, o ano de 2021, ele começa, né, com aquilo que todo mundo queria muito, quer muito conjugar essa palavra que é a retomada da vida, dos negócios, enfim, dos empreendimentos. E o problema é a quebradeira de 2021. O 2020, o estrago foi muito grande. Realmente essa pandemia aí tomou proporções alarmantes, né? Trouxe impactos negativos para quase todas as empresas e provocando grandes prejuízos para os empresários e para a economia de forma em geral. Então, muitos empresários conseguiram ter um pouco de fôlego com aquele empréstimo do Pronamp que o governo ofereceu, né? Só que muitas empresas acreditavam que a pandemia não ia durar tanto tempo, né? E pelo que a gente está vendo, eu acho que esse ano ele ainda vai dar muito trabalho para as empresas e provocar muito prejuízo também. Então, com o Pronamp, que foi um dinheiro que não deu para atender a grande demanda das empresas, mas para vários empresários trouxe ali um pouco de fôlego financeiro. E só que a verdade é que o dinheiro está acabando e a pandemia continua e está provocando muitos prejuízos e falências de muitas empresas. Esse Pronamp que o senhor se refere, quando era para pessoa física, era aquela ajuda emergencial, né? Para pessoa jurídica, ela recebeu esse nome? Exatamente. Esse Pronamp é um dinheiro que foi liberado. Até o Guedes anunciou que a Receita Federal iria mandar uma notificação para o cliente dizendo, olha, você tem 30% do seu faturamento que você pode pegar como empréstimo lá na Receita Federal. Então, muitos clientes para muitos clientes essa cartinha foi liberada e aí, com essa cartinha, a pessoa ia nas instituições financeiras, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e poderia pegar esse valor nas instituições financeiras a um juro de 3,25% ao ano, e ainda com carência de 12 meses. Então, foi um dinheiro barato e ainda com carência. Só que a maioria das empresas pegaram esse dinheiro, utilizaram para pagar a folha de pagamento, para pagar seus fornecedores, e, de uma certa forma, o dinheiro já está acabando e a pandemia continua ainda provocando prejuízo para as empresas. Alguns empreendedores locais, a gente tem acompanhado, o pessoal, até recentemente, o Sebrae, e foi no episódio também, não bastasse a pandemia, a gente ainda teve o apagão, aí o Sebrae reuniu, chamou vários representantes de vários segmentos, né, de empreendedores, e a ideia era que meio que se consorciar ali, o Sebrae compartilhando a sua internet, a sua energia, lá tem gerador, numa espécie de coworking ali. E entre as tantas possibilidades, tinha essa do crédito. E alguns empresários diziam, o problema é que a gente vai se endividar e a gente não está faturando. Ainda tem isso, né, doutor Getro? Sim, exatamente. O Sebrae é um grande parceiro das micro e pequenas empresas, né, que ajuda com cursos, com palestra, ajuda a questão de financiamento também, direcionando lá para a Caixa Econômica, por exemplo, né? Só que para isso a empresa tem que estar regular, não pode ter restrições, e isso é um dos grandes impedimentos, porque às vezes durante a pandemia a pessoa não tem liquidez, está meio sem dinheiro e não pode estar com um cartão atrasado com o nome sujo no Serasa que não consegue pegar o dinheiro. Então, isso é mais um agravante aí que impede dos empresários obter esse dinheiro do Sebrae também. Lilian, fique à vontade, Lilian. Isso. Nós sabemos que teve medidas, né, para tentar
frear essa crise geral que a pandemia trouxe, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Sim. Agora, para esse empresário micro, pequeno, grande, médio empresário, quais são agora as tentativas que ele pode ter para conseguir obter um financiamento ou até mesmo um empréstimo? Foram abertas novas portas? Olha só, está sempre se cogitando que o governo vai oferecer novas oportunidades, novos recursos para a questão do Pronamp. Por exemplo, o Banco do Brasil, o Basa, alguns bancos criaram uma certa dificuldade limitando o valor desses empréstimos, né? Porque tem empresa que faturava lá, tipo, 2 milhões, aí poderia pegar lá 600 mil, só que alguns bancos limitaram a 100 mil, porque teve muitos recursos que chegaram em um dia e no outro dia já não tinha mais, entendeu? Então, aquelas pessoas que foram primeiro pegaram o dinheiro e as pessoas que realmente estavam precisando desse recurso ficaram sem. Outro benefício que o governo deu foi a questão de suspensão e redução dos contratos de trabalho durante 3 meses, depois prorrogou, só que agora acabou. E estão cogitando em novamente abrir essa situação aí de suspensão e o governo ficar pagando até 80% do salário, conforme o valor lá do seguro-desemprego, para esses funcionários. Só que já acontece também que o governo já está um pouco quebrado financeiramente, em virtude dessa questão aí dos R$ 600 que está dando para o pessoal aí, né, do auxílio emergencial, e o pessoal quer prorrogar os 600 mil, os R$ 600, só que o governo federal já está meio sem dinheiro, gerando dívida para poder financiar, e a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, né? Então, o governo não vai ter verba para poder bancar, digamos, todos os funcionários ou as empresas durante muito tempo. Então, tipo assim, vai caminhar para uma situação complicada e o empreendedor a cada dia precisa se reinventar, se replanejar, pensar, reduzir seus custos a cada dia para poder sobreviver nessa pandemia. Ô, doutor Dentro Getro... do... Oi, Lília, pois não, pode Perdão, falar. Kleber. Não, pode falar. Certo. Dentro desse Pronamp, o empreendedor, o empresário que fez esse pedido, já recebeu essa ajuda com juros de 3,25, ele vai poder fazer um novo empréstimo, fazer um novo requerimento? Ou é só um por cadastro, por pessoa jurídica, vamos colocar assim, CNPJ, né? Sim, a primeira legislação que saiu, a pessoa só poderia pegar uma única vez, né? E tipo assim, eu só peguei no Banco do Brasil, eu posso pegar em outro banco? A legislação era bem clara que eu só poderia pegar uma única vez aquele recurso. Até porque o governo não tem como financiar a maioria das empresas. Então, se for tipo financiar 2 vezes, aí vai complicar. Então, muitas pequenas empresas tentaram pegar, por exemplo, tenho vários clientes aqui que levaram a documentação tudo certinho, mas não conseguiram, porque o recurso já tinha acabado, entendeu? Então, pela lógica e pela legislação, vai conseguir pegar aquela pessoa que não conseguiu pegar ou que pegou menos do que tinha direito. Por exemplo, eu posso pegar 500 mil, mas eu só consegui 100. Na minha cartinha que veio da Receita Federal, estava dizendo lá que eu poderia pegar até 500 mil. Então, a pessoa pode recorrer em outro banco, ou então até o mesmo banco e pegar. Só que isso depende muito da liberação de verbas que o governo federal vai liberar para esses bancos aí, até porque o governo entrava com um seguro bem alto desse valor, até porque é um risco bem grande para os bancos, né? Porque como os clientes estão sem funcionar, de portas fechadas, tem muitas pessoas em home office. Por exemplo, o pessoal de restaurante está tendo muita dificuldade. O pessoal de escola está tendo muita dificuldade, porque os pais tiraram os filhos. Aí tem cliente meu, por exemplo, que reduziu mais de 70% a quantidade de alunos na escola. Então, assim, a pessoa tem uma programação de despesa e, de repente, corta a receita em mais da metade e tem um impacto muito grande, entendeu? E aí, provavelmente, não vai poder liberar
2 vezes para pessoas que já pegou o Pronamp anteriormente. Mas, de repente, depende também da legislação, né? Isso aí que a gente precisa ver quando sair. Doutor Getro, o senhor falou, a última vez que o senhor esteve aqui com a gente foi no ano passado, a gente estava no meio daquele cenário de incertezas, foi no meio da pandemia, foi durante ali os primeiros dias desse crédito, né, tanto para as empresas como para o auxílio emergencial para a pessoa física. E esse recurso que o senhor disse, olha, o governo também já está ficando fraco das pernas, né? Esse recurso de assumir ali quase 80% da folha de pagamento, isso foi a fundo perdido? Onde é que isso eles vão ajustar as contas com o governo, hein? Bom, esse fundo, não me recordo agora a origem lá, mas é um fundo do governo federal que vai, tipo assim, vai respaldar o banco caso o cliente não pague. Só que, assim, se o cliente não pagar, ele vai ficar com o nome sujo, né? O governo também ele vai exigir isso daí, porque senão vai ser um cheque branco para todo mundo deixar de pagar. Então, o empresário que não pagar vai ficar com o nome sujo, vai para o Serasa da mesma forma. Os bancos não vão ter prejuízo porque o governo federal vai bancar com esse seguro. Mas, de qualquer forma, o cliente ele pode ser negativado e ficar com o nome sujo lá perante as instituições financeiras e proibido de pegar novos recursos. Ô, Lília, tem mais pergunta aí? Fique à vontade. Sim. Esse empresário agora, ele vai ter que fazer uma retomada. Pós-pandemia, vamos colocar num cenário, segundo semestre, já temos um quantitativo grande de pessoas. Você vê uma possibilidade de aumento dessas empresas, criação de novas empresas, aumento do fluxo, porque a partir do momento que as pessoas começam a voltar para os seus trabalhos, começa a ter mais oferta e demanda. Você acredita que essa retomada da economia ela vai demorar muito tempo para a gente conseguir ver um cenário mais estável dentro do Brasil, por exemplo? Olha só, eu acredito que vai depender muito da vacinação, né? Se essa vacinação avançar em grande escala e ter proporções e, tipo assim, imunizando a maioria dos brasileiros, principalmente os grandes centros, liberar também depois a escola, shopping, cinema. Então, isso aí vai começar a girar dinheiro e a economia vai retomando aos poucos. Mas acredito que esse ano não vai ser de muito crescimento, até porque tipo assim, compra lá 2 milhões de vacina. Aí, para vacinar o Brasil, são 220 milhões de pessoas. Então, vai começar a vacinar as pessoas mais idosas, e aí Eu acredito que esse ano vai ser um ano de retomada, mas muito pouco, entendeu? Acho que não vai ter um impacto muito grande. E também depende muito da questão da pandemia. Se começar a ter grandes crises, como está tendo lá em Manaus, tem lockdown, vai fechar tudo. E aí, quando fecha o comércio, aí começa a quebradeira geral, porque no movimento é dinheiro, as empresas têm os aluguéis para pagar, tem os funcionários, tem os impostos, a conta nunca para, entendeu? E aí, se não tem cliente, eu não tenho receita, mas as minhas despesas eu tenho que pagar. Então, enquanto não tiver uma vacinação em grande escala que possa imunizar 70%, 80%, 60% da população brasileira, eu acredito que a economia vai ficar um pouco estagnada. Doutor Getro, deixa eu só lembrar quem está chegando agora com a gente só na FM, está sem o recurso do vídeo, né? Está só ouvindo a gente. Eu estou conversando Sim. com o doutor Getro Aguiar Ramos. Ele é contador, especialista em tributação, e ele está dando algumas dicas aqui, algumas orientações, claro, com a experiência, a expertise de quem já está há tanto tempo com a nome da sua empresa, doutor Getro, seu escritório. Servate Consultoria. Ervat, é isso? Servate Consultoria e Assessoria Consultoria. Então é o seguinte, uma coisa que a gente observou durante a pandemia foi que muitos brasileiros passaram a empreender, mas foram forçados, né? Perderam o emprego formal e acabaram viraram ali pequenos empreendedores, né? Só que tem um fenômeno aí também. Muitos gostaram desse novo cenário, mas aí vem a necessidade de se formalizar.
E aí o senhor pode nos atualizar aí, tem algumas tentativas aí de desburocratizar essa relação. Estados aí mais avançados estão anunciando a abertura de uma empresa aí, parece que em um dia ou numa semana, alguma coisa desse gênero. E aí vem aquela famosa dúvida de ser um microempreendedor individual, um MEI, ter uma firma individual, né? Ter uma ME. Aí é uma sopa de letrinhas que é muito importante ter a consultoria de um profissional da contabilidade, né, doutor Jetro? Sim, com certeza. É o seguinte, primeira coisa que a gente precisa saber é qual a necessidade de se abrir uma empresa, né? Por que que eu constituo uma empresa? Por que que eu, como pessoa física, não posso atuar utilizando o meu CPF? Quais são as vantagens de ter uma empresa, por exemplo? Então, se eu for exercer atividade no meu CPF, a minha carga tributária ela é muito alta, porque eu vou para a tabela progressiva. Então, eu posso chegar até pagar 27,5% de imposto de renda, entendeu? E se eu pensar como pessoa jurídica, eu posso ter benefícios fiscais, eu posso ter redução de carga tributária, eu posso vender para o governo, entendeu? Eu posso fazer empréstimos no banco em nome de pessoa jurídica. Então, pela pessoa jurídica, eu tenho muito mais facilidade para poder mexer no meu negócio. E aí vem a pergunta, mas que tipo de empresa eu vou constituir? Qual a modalidade? Qual a natureza jurídica? E aí, cada caso é um caso. Primeira situação, a gente tem o MEI, que é o microempreendedor, que é aquela pessoa que vai se formalizar e ele vai ter o CNPJ e ele pode faturar até R$ 6.650, que dá R$ 81 mil por ano. Então, eu indico que os pequenos empreendedores que estão iniciando agora, que eles não tipo assim, não vou abrir logo uma empresa normal, porque vou ter que pagar alvará, vou ter que pagar imposto, mesmo estando no Simples Nacional, eu vou ter que pagar imposto iniciando tipo 4%, 6% por serviço e aí em diante. Então, eu posso iniciar pequeno, com o pé no chão, como MEI, e posso ter um funcionário e faturando até R$ 81 mil por ano. Se o empreendimento der tudo certinho, durante esse período aí, ele pode migrar para a empresa sem ter nenhum prejuízo, entendeu? Utiliza o mesmo CNPJ e só faz uma alteração migrando para a empresa. Então, inicia como pequeno empreendedor e aí o negócio vai dando certo, aumenta o faturamento, ele vai poder contratar mais funcionários e aí ele migra para uma empresa. Quando ele migrar para uma empresa, aí ele pode escolher se ele vai querer uma firma individual, ele pode abrir uma sociedade, ele pode abrir uma Eireli, ele pode abrir uma sociedade unipessoal. Então, isso são as modalidades de natureza jurídica que eu posso constituir uma empresa. E aí isso tem também a questão da responsabilidade civil, se eu sou firma individual, eu vou ter uma responsabilidade total com o meu patrimônio. Então, eu posso responder com o meu patrimônio pessoal se eu tiver uma firma individual. Tem a sociedade limitada, que a palavra limitada quer dizer que a minha responsabilidade está limitada ao capital social que foi integralizado na empresa. É uma outra modalidade. Tem também a Eireli, que eu posso constituir uma única empresa, mas o capital social integralizado tem que ser sem salários mínimos. Então, isso já cria uma certa barreira para alguns empreendedores que não têm essa disponibilidade para integralizar de imediato na sua empresa esses R$ 100 mil. E aí, com a nova medida lá de desburocratização, o governo federal trouxe a sociedade unipessoal, que é uma das que está sendo mais utilizada agora, que eu posso ter uma sociedade sozinho, como unipessoal. Uma única pessoa pode ter uma sociedade com responsabilidade limitada, entendeu? Ao capital social. E eu posso ter várias empresas e não tem exigência de valor mínimo de capital social. Eu estou acessando aqui a página aqui da sua empresa, a Servate Consultoria, endereço www.servatecontabilidade.com.br. Achei bem legal, bem didático aqui, o programa de qualidade necessária contábil. Tem todo esse detalhamento aqui,
como o senhor já explicou, quanto ao porte, quanto à natureza jurídica, quanto ao enquadramento tributário. É muito interessante as pessoas terem esse tipo de informação antes de tomar essa decisão, para que depois, quer queira ou não, sei que hoje tem facilidade aí, o próprio Gilberto Laurindo, da Junta Comercial, tem falado, já falou aqui no programa sobre como foi possível fazer alguns atendimentos já remotamente, embora o poder público tenha sempre uma cintura mais dura, né, para atender, para dar conta dessas demandas, dessa necessidade, mas mexer no contrato social é sempre uma molação, né, doutor? Com certeza. Então, toda vez que eu for fazer uma alteração contratual, é como se eu fosse fazer uma constituição. Eu vou ter que registrar na Jucap, na Receita, na Prefeitura, na Sulframa, na Cefaz. Então, eu vou ter um grande custo. E antigamente era muito demorado, só que agora, com a questão da tecnologia, está facilitando muito a questão de agilizar o processo de registro de uma empresa. Como você falou no início, o governo federal está lançando uma nova plataforma que, segundo eles, a previsão vai ser de um dia para poder fazer o registro de uma empresa completo. Já foi inaugurado em São Paulo e no Rio de Janeiro, depois vai ser estendido aos demais estados da federação. Então, a gente aguarda aí que essa nova medida traga agilidade aí para as alterações de constituição das empresas por todo o Brasil. Lilian, tem mais alguma dúvida? Vamos nos despedir aqui do nosso convidado. Sim, só agradecer por toda essa informação que você está passando para a gente, para aqueles que já são empresários e para aqueles que querem começar, né? Daria um bom professor, né, Lilian? Sim, daria um ótimo professor. E é importante isso, porque muitas pessoas nesse ano de 2020, 2021 e provavelmente no ano de 2022, né? São pessoas que têm que se reinventar, porque nós estamos num momento turbulento e a gente tem o costume de dizer que o brasileiro é criativo, né? Então, o espírito empreendedor já está no corpo do brasileiro. Sim, realmente. Eu até anotei aqui umas dicas, por exemplo, vou falar só 5. Na verdade, eu fiz uma relação. Por exemplo, uma dica, replanejar suas metas e objetivos para curto, médio e longo prazo. Então, assim, na crise, nascem muitos empreendedores, né? Porque na dificuldade a pessoa se reinventa. Então assim, e também no início de ano, a gente precisa rever nossas metas, nossos objetivos, porque muitas empresas estavam com a previsão lá em cima de fazer aquilo, vários projetos. Então, virtude da pandemia, é o momento de replanejar, verificar as nossas metas, traçar novos rumos para poder buscar os nossos objetivos. É uma outra dica, conversar com o seu advogado e o seu contador, porque, por exemplo, 1º de janeiro até o dia 31 é o período mais importante para as empresas para poder aderirem a novos regimes tributários. Então, é o período que eu posso escolher qual regime tributário eu quero passar o ano inteiro na minha empresa. Por exemplo, o simples, o presumido, o lucro real. Então, é nesse período que eu posso fazer essa opção. Então, o mês de janeiro é o mês de planejar, verificar as metas para poder servir o ano inteiro. Outra, foque na redução de custos e despesas desnecessárias. Então, assim, às vezes tem aquela despesinha lá, R$100, não sei o quê e tal, que não é necessário. Então, nesse momento, quando a gente para verificar na DRE, verifica todas as despesas que a gente tem, verificar se realmente aquela despesa é necessária. Se ela for necessária, tudo bem, mas se não for, se cada empresa e também as pessoas físicas, se a gente for sentar para verificar tudo que a gente gasta, a gente vai verificar que tem muitas coisas lá que não tem necessidade de estar se gastando nesse período. Outra coisa, renegociar com seus fornecedores, pedindo dilatação de prazo, facilidade de pagamento. Então, assim, nessa época de dificuldade, todo mundo está sensível e todo mundo está passando por dificuldade. Então, renegocie os prazos, renegocie os valores, peça mais dilatação dos prazos para poder fazer os pagamentos, porque, com certeza, todo mundo vai entender e vai facilitar e você não vai ter dificuldade no seu fluxo de caixa para poder fazer os pagamentos. Agora vamos para a quarta.
renegociação dos aluguéis, né? Porque, assim, hoje os aluguéis, tipo assim, a pessoa não está vendendo, por exemplo, os restaurantes estão parados e às vezes o dono do imóvel está dando pressão porque quer receber, só que a empresa não tem dinheiro. Então, se aquela pessoa, aquele inquilino sair de lá, o proprietário vai ter dificuldade de alugar o imóvel novamente para uma outra pessoa. Então, é melhor que negocie, que parcele a dívida, que reduza por 6 meses o prazo para esse pagamento e que reduza ou dê um desconto enquanto dura essa pandemia, que aí vai ser bom para ambas as partes. O inquilino, que está tentando seguir com a empresa, e para o proprietário do imóvel também, que não vai ficar com o imóvel sem alugar. E, na verdade, essa regra está valendo até para os contratos com pessoa física, né? Imóveis para residenciais, os locadores estão tendo que se adequar à nova realidade, né? Exatamente. Ainda mais muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas pararam de trabalhar, as pessoas autônomas não estão tendo aquela renda que tinha antes, então está difícil para todo mundo. Então é hora de sentar, rever os seus custos, tentar reduzir as suas despesas para poder passar por essa dívida, por essa pandemia, sem apertar muito o seu fluxo de caixa. Muito bem, doutor Getro Aguiar Ramos, a gente agradece imensamente. Fica aqui o convite. Eu sei que é muita coisa, mas se o senhor pudesse, por exemplo, fazer para a gente um videozinho, um áudio de 5 minutos por semana, eu acho que a gente avançava, ganharíamos um belo colunista que fala fácil, né, tem didática, e quem ia ganhar, com certeza, seriam os nossos ouvintes, nossos internautas. Doutor Getro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, pelo profissionalismo. Muito obrigado também, estou à disposição aqui para contribuir com as informações contábeis e legais aí para todo o Brasil. Ok, obrigado. Até a próxima. Até. Bom dia.